queria pedir, coloque essa primeira tela, por favor. Eu quero trazer uma pequena palavra sobre esse tema, uma breve história da idolatria e da adoração, que é muito oportuno, muito propício. Eu queria saber se você conhece essa marca. Vamos ter o controle aqui para a gente. Se você conhece essa marca, eu estou pedindo porque aqui na minha mão é mais fácil. Você conhece essa marca? Sabe o que é isso? Todos sabem? Próxima. Pode passar. Você conhece essa expressão? Você conhece? Esse é o poder de uma marca. Ela não apareceu ainda no nome, mas você já conhece a logo, você conhece a frase, e até você que talvez não tenha um domínio do inglês, você já sabe que essa frase diz respeito a essa marca. E realmente é uma marca conhecida. Pode passar mais uma. Você está acostumado, a gente talvez já tenha usado. E isso aqui vem dessa outra imagem. Pode passar, por favor. Essa é uma escultura do século II antes de Cristo. Muito famosa, muito importante, muito cara, está lá exposta desse jeito aí, lá no museu em Paris. E ela é a Vitória Alada de Samatrácia. Samatrácia é uma ilha, uma ilha grega, onde essa escultura foi encontrada, sem cabeça, mas ela é muito, muito significativa. E ela é a escultura da deusa Nike. Muita gente nem sabe que Nike não é a marca do tênis. Embora tenha sido usada como marca do tênis, Nike é o nome grego de uma deusa. E como essa estátua ali, a deusa da vitória, a deusa Nike expressa vitória. Não só vitória no esporte, como vitória nas guerras. Isso era cultuado, muito cultuado, isso é conhecido. Eu queria que você lesse comigo Atos 17. A idolatria, seja aquilo que conhecemos como mitologia, no caso a deusa Nike, ou a idolatria, naquilo que conhecemos como os ídolos religiosos, seja a idolatria disfarçada, ocultada, e que está talvez vinculada a nós, ela precisa ser entendida à luz da palavra. E aí nós vamos entender um pouco, não só o carnaval, mas vamos entender várias questões espirituais, talvez nossas questões espirituais, nossas questões familiares. E nós podemos seguir mensagens, seguir pessoas que estão sempre de uma forma muito eloquente, comentando, tecendo comentários, dissertando sobre assuntos, defendendo isso, defendendo aquilo, falando contra isso, falando contra... Mas nada substitui o conhecimento da palavra. Então, todas as vezes que você estiver recebendo uma mensagem, todas as vezes que você estiver lendo alguma coisa, procura avaliar se realmente está vindo o conteúdo sólido, único, inerrante da palavra. Conhecer as Escrituras é mais importante do que estar esperto nas coisas que estão erradas. Conhecer a nota verdadeira é mais importante do que conhecer uma nota falsa. Receber luz é mais importante do que tentar eliminar as trevas. É muito menos esforço nós nos enchermos da verdade do que tentarmos descobrir o que é mentira. E isso acontece quando nós nos enchemos da palavra, nós nos enchemos da verdade. Quanto mais sólidos no conhecimento da palavra, no conhecimento das Escrituras, das doutrinas, daquilo que Deus traz nas Escrituras para o nosso entendimento, para o nosso ensino, vivência, quanto mais nos enchemos,
mais simples fica. Não andamos em trevas, a luz brilha, o conhecimento vem, a sabedoria vem, a forma de pensar muda. As estratégias em qualquer circunstância, mesmo as circunstâncias que nos pegam de surpresa, elas permanecem sólidas, porque a palavra está plantada dentro de nós. Então, em termos de, seja o carnaval, seja Nike, seja deusa, seja idolatria, nada substitui nós entendermos isso pela palavra, pelas Escrituras. E Paulo foi um apóstolo que viveu esse contexto. Não apenas ele estava num mundo helenizado, um mundo grego, um mundo cheio da cultura grega, como Paulo era doutor em tudo isso. Paulo era formado, Paulo era uma sumidade em conhecimento. Então ele sabia muito, muito, muito sobre os filósofos, sobre a filosofia, sobre a Grécia, sobre mitologia, sobre os deuses. E nada melhor do que nós irmos aos escritos dele. Paulo, em Atos capítulo 17, leia comigo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, capítulo 17, versículo 16. Atos 17, 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E aí você pode se colocar no mesmo contexto. A Lilian disse no início dessa reunião, tempo de oração, ela falou assim: nós pegamos o metrô e nós vimos um metrô cheio de pessoas voltando do carnaval, fantasiadas, e às vezes você vê coisas que deixam mesmo indignados. Paulo estava vivendo isso, é isso que está escrito aqui. A mesma coisa que foi dita pela Lilian hoje, ou que você viveu ontem, nós vimos lá em frente à prefeitura, enquanto adorávamos as pessoas passando. E como passam, como se comportam, como às vezes zombam, como resistem. Revoltava-se em face da idolatria dominante na cidade. E é possível que você veja o seu familiar, a idolatria, seja a fantasia, seja a promiscuidade, seja a resistência, seja estupidez com tanta coisa que não precisava ser assim. Só mesmo uma condição muito baixa de conhecimento, de capacidades, de estrutura interna, faz com que alguém se pinte, se maqueie, se vista, se fantasie, ou permita coisas promíscuas tão baixas, tão difíceis de serem entendidas. Quando alguém não tem conteúdo, quando alguém não tem estrutura, e isso não diz respeito só à pessoa decidir pelo carnaval. Isso diz respeito à idolatria. E nós vamos entender melhor, seja quem estava no metrô, seja um familiar que faz isso, faz aquilo, fotos. Vamos entender o que está acontecendo nesses dias lá nas passarelas, no governo. Vamos entender o que os famosos, nós vamos entender. Não diz respeito a uma estupidez apenas, não diz respeito à cultura, no sentido, aquilo que é da cidade, aquilo que é do povo, diz respeito à cultura no sentido de culto. O carnaval é o maior culto público, talvez igualado apenas ao futebol. Cultos públicos. Enquanto o futebol só tem o esporte, muitos elementos positivos, o carnaval dificilmente traz elementos positivos, por isso ele acaba sendo visto como o maior culto profano público. Cidades inteiras, autoridades, pessoas que aparentemente no dia a dia são pessoas dignas, mas usando de recursos ou de elementos, ou se submetendo a coisas que não se explicam só pela tolice, só se explica por meio de entendimento da idolatria. Então nós estamos diante mesmo de uma situação como a Paulo descreve lá em Atenas.
O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber de nova doutrina, que nova doutrina é essa que você ensina, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando a observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando nós lemos esse texto, reproduzindo, imaginando, criando as cenas de Paulo em Atenas, de Paulo no Areópago, nós podemos destacar alguns detalhes aqui. Paulo foi tremendamente sábio em lidar com a circunstância. Embora fossem elementos muito diferentes, nós temos na Grécia, nós temos nos textos de Atos, nós temos nos textos de Paulo, descrições muito evidentes, muito claras da promiscuidade, dos cultos, de tudo aquilo que envolvia dinheiro, idolatria, sexo, e que vemos explicitamente no carnaval. E Paulo foi sábio, muito sábio, em ser chamado para explicar. Na verdade, ele estava num contexto de opressão ou de cobrança, ou quem sabe de requererem alguma coisa que pudesse condenar Paulo depois. E Paulo se levanta assim: olha, eu vi aqui no meio de vocês um altar, está lá em tal lugar, ao Deus desconhecido. E certamente eles sabiam. Paulo também foi sábio quando citou os filósofos, quando citou os poetas que aquele povo conhecia, e conduziu todos eles à centralidade do Senhor. Nós podemos pedir nessa manhã, diante do Senhor: Senhor, dá-me sabedoria para lidar com as pessoas à minha volta, na minha casa, no meu trabalho, que vão exigir explicações. Com pessoas que vão olhar para mim como eles olharam para Paulo, e questionando o Deus, o culto, a forma. Dá-me sabedoria. E eu quero com vocês, nós oremos por isso. Senhor, dá-me sabedoria.
Já há muitos anos eu participo de um evento em Salvador, de um movimento, de um projeto muito robusto, de muitos anos em Salvador, chamado Espiritual de Salvador. E o Espiritual era um evento, o Impacto era outro movimento, eles se uniram, multiplicaram a força, e já há muitos anos que eles coordenam cultos, evangelismo, serviço à população no meio do carnaval. Por muitos anos eu tenho ido adorar o Senhor num palco que é montado no meio da avenida que leva ao principal circuito de carnaval ali em Salvador. E não é fácil, é uma coisa muito difícil, porque você está ali adorando ao Senhor, a igreja está reunida, são poucas pessoas que se dispõem a ir perto do tamanho da igreja, seja em Salvador, seja em qualquer cidade. E ali a gente está debaixo de uma realidade espiritual muito violenta, muito violenta. Eu tenho experiências, tenho fatos, tenho questões muito difíceis em Salvador, de ataques, de guerras, de batalhas espirituais, por conta de estar ali adorando ao Senhor naquele lugar. E não só eu, muitos irmãos são chamados, participam, já estive lá algumas vezes, o Azaf esteve junto também, Ademar de Campos sempre está lá, esse ano parece que está o Daniel de Souza lá, e nós vemos ali que as pessoas vão entrando, passando, indo para o circuito, e aquela avenida é a porta de entrada, e é muita gente. A maioria são as pessoas simples, pobres, do emprego mais limitado, dos recursos mais limitados. A maioria que mesmo se expõe daquele jeito, não são as pessoas mais estudiosas, mais elevadas. Você encontra lá nos camarotes muita gente de muito dinheiro, mas também não é aquelas pessoas mais sábias, mais os profissionais mais sábios, as pessoas mais idôneas, as famílias mais estruturadas, não estão nessa bagunça. E ali você vê que aquelas pessoas que vão entrando, além de serem muito, muito dominadas, promíscuas, é um número assustador de pessoas que entram cantando as músicas que nós estamos cantando. Cantando mesmo. Muitos zombando, muitos só lembrando, muitos testemunhando. Eu faço parte, ou eu fiz parte de alguma igreja. Eu sei essas músicas todas. E ali, às vezes, o coração, a indignação, inúmeras vezes orando ali, porque eu ministro por 2 horas ministrando só louvor. É uma batalha, é uma guerra espiritual. Mas nas outras horas são outros irmãos ministrando. Enquanto eles estão ministrando, nós estamos andando, orando pelas pessoas, ministrando as pessoas. E às vezes vem uma indignação por conta não só a resistência, mas a zombaria. E inúmeras vezes o Espírito Santo teve que falar comigo: não queira orar alguma coisa contra a zombaria, não queira se indignar contra essas pessoas, apenas ore, olhe, fale, cante com amor. E eu fico imaginando o que deve ser numa família em que tem alguém que te resiste, te zomba. Porque se ali na rua, com pessoas que eu nem conheço, nem a minha cidade, é pesado, imagina para muitos que dentro de casa estão enfrentando, sejam os pais, sejam os filhos, sejam irmãos, sejam parentes. E o Senhor o tempo todo sempre me lembra: não deixe que isso cresça no seu coração, a indignação porque alguém está zombando. E ontem um grupo passou e alguém estava fantasiado de Jesus Cristo. E quando eles nos viram, um rapaz foi lá e pegou a coroa de espinhos que estava na cabeça do que estava fantasiado e colocou sobre si e passou rindo atrás de nós. A nossa
reação talvez seja mesmo essa, de indignação, E Paulo não. Paulo foi a eles com sabedoria. Certamente Paulo teve experiências de crescer em maturidade, crescer em conhecimento. Certamente Paulo, que era do outro extremo de rigor, de um xiita, no querer matar os cristãos, agora ele tende a ir para o outro extremo de eu também vou condenar o outro. Não, o Senhor vem dar graça a Paulo, assim, eu quero ser sábio. E nós vamos pedir ao Senhor, faça-nos ser sábios. Não é ser sábio de não falar nada. Não, eu prefiro nem tocar no assunto, eu estou sendo sábio, eu não discuto, eu não... Não, Senhor, eu quero ser sábio para ter algo a ministrar. Outra questão muito forte que a gente vê lá nessa experiência em Salvador, ou aqui, em qualquer lugar, o bêbado, a pessoa bêbada, a pessoa drogada, ou a pessoa simplesmente encantada com o momento de falsa alegria, de catarse, um momento de se revoltar contra tudo e todos, e aprontar, ir para a farra, essa pessoa nunca vai dar atenção a nada. Então nós vamos aprendendo, no decorrer dos anos ali, que você não chega cheio de autoridade, cheio de palavra, querendo acontecer, não adianta. Existem casos reais de pessoas que estavam bêbadas e se tornaram lúcidas instantaneamente por libertação. Existem casos reais de pessoas que foram libertas, se converteram em evangelismos assim. Então é por isso que se faz. Mas é imprescindível nós, como corpo de Cristo, termos uma convicção de que não é no carnaval que eu vou ter as melhores oportunidades de testemunhar de Jesus aos meus parentes, aos meus amigos, aos meus colegas. Vai ser no dia a dia, porque aquelas pessoas que estão lá bêbadas, ou aprontando, ou farreando, ou fantasiadas e curtindo e divertindo assim, no máximo, essas pessoas, semana que vem, essa semana ainda, vão voltar para o seu ambiente de trabalho, vão voltar para as suas realidades financeiras, materiais, emocionais, familiares, e vão precisar de alguém com sabedoria, trazendo luz. E a gente não pode, como igreja, só lembrar disso daqui a um ano, no carnaval, e querer fazer tudo no carnaval. Nós precisamos carregar uma graça e uma sabedoria, estratégia, uma missão de Deus. Senhor, eu quero alcançar aquele meu familiar, aquele meu colega de trabalho mais difícil, que vai chegar e vai mostrar foto, vai contar e vai farrear. Eu quero estar pronto, cheio da Tua palavra e do Teu amor, na hora em que ele estiver enfrentando o dia a dia, suas questões espirituais. Eu quero, Senhor. Eu quero, como Paulo, ser sábio. Eu quero, Senhor. E ele disse àquelas pessoas, vocês têm um altar, o Deus desconhecido, e ele começa a testemunhar de quem é o Senhor. E ele termina aqui nesse trecho que estamos lendo, dizendo: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas notifica a todos os homens que se arrependam. Eu e você teremos oportunidade de levar alguém a um lugar de arrependimento. E nós precisamos buscar isso do Senhor como filhos, discípulos, servos do Senhor, autoridades de Deus nessa terra. E lembrando que tudo tem como eixo central a adoração, idolatria. E nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Nossa vida está indo embora, irmãos. Nossa vida está passando. Talvez a maioria que está aqui nesse auditório tem mais de 50. Um pequeno grupo de 30 a 50. Nossa vida está passando.
O que nós já vivemos, o que experimentamos, e pouco importa o que vivemos, o que experimentamos. Você fez 30, né? Hoje. Para a eternidade, pouco importa se vencemos, se não vencemos, se ajuntamos, se não ajuntamos, se construímos, se não construímos, se estudamos, se não estudamos, pouco importa qual a nossa condição. Para a eternidade só importa quem foi o Senhor da nossa vida. Quem é o Senhor da nossa vida. E o tempo que nos resta precisa ser dedicado a conhecer quem é o Senhor da nossa vida. Precisa ser dedicado a obedecer e seguir o Senhor da nossa vida. E Paulo deixa com muita clareza que o Senhor declara, o Senhor notifica aos homens por meio da igreja que se arrependam. Senhor, eu não quero carregar um peso, eu não quero carregar uma obrigação, eu quero ter a alegria, o prazer, o privilégio de, como Paulo, ser sábio no meio de alguns e notificá-los da possibilidade de arrependimento. Eu quero viver a igreja. O pequeno grupo, a adoração lá na rua, a reunião de oração e adoração aqui, terça-feira, oração e intercessão pelas famílias. Eu quero participar como alguém que tem entendimento do reino e do seu senhorio. Eu quero, Senhor. Eu quero, porque nessa vida não importa nada do que já passou. E tudo que eu já conquistei pode se perder, e não importa nada do que eu ainda quero passar, quero viver, quero ganhar. O que importa é o quanto eu estou vivendo diante do Senhor, e o quanto Tu és Senhor da minha vida, o quanto o Senhor governa a minha vida. E eu e você precisamos o tempo inteiro ter convicção de que Deus precisa ser o centro da nossa vida. Embora os ídolos recebam falsamente, indevidamente adoração, adoração é algo que só diz respeito a Deus. Embora possamos usar a expressão fulano está adorando um Deus falso, ele não está adorando, ele está fantasiado, ele está equivocado, ele está encantado, ele está escravizado, ele está cego, ele está em trevas, ele está dependente, ele não tem Deus, ele não tem centro, ele não tem governo, por isso está vazio, por isso ele se deixa levar por qualquer coisa. Eu e você precisamos entender que quando é Deus, eu preciso me render em adoração. E essa é a vida que eu e você precisamos buscar do Senhor. Enquanto estávamos ali ontem em frente à prefeitura, ou todas as vezes que eu estou lá em Salvador, que é a experiência mais intensa, mais forte de culto e adoração ao Senhor em lugares públicos, ou às vezes em outras cidades, em outros lugares, como no ano passado, há 2 anos o Senhor me fez estar em Israel, em Jerusalém, só para adorar, sozinho adorando ao Senhor em frente ao Knesset. Nós precisamos entender que ali não diz respeito ao que nós estamos fazendo e os outros vendo. Não diz respeito ao que as pessoas estão pensando, ou ao som, ou ao porte do evento. Diz respeito ao que acontece aqui dentro. Então ontem nós estávamos lá, e vários irmãos já testemunharam como foi abençoado, como foi bom aquele momento. Porque você está declarando publicamente quem é o Senhor da sua vida. Ou hoje aqui dentro desse auditório, enquanto cantamos as músicas que foram escolhidas e músicas para declarar a centralidade de Cristo, como nós podemos dizer, no meio de todas essas coisas que acontecem ao redor do mundo, aqui tem um altar, aqui tem uma torre, aqui tem um lugar de luz, de adoração, dizendo assim: Ele é o Senhor da minha vida, a Ele eu adoro, a Ele eu dou a minha vida, a Ele, como o Arthur ministrou aqui no Dia dos Profetas, a Ele tudo é primícias, tudo é prioridade, tudo é para o Senhor, todas as coisas. Eu preciso entender sobre idolatria e adoração.
quando nós lemos a história bíblica, e aí eu quero incentivar você a assistir o documentário que eu produzi, uma breve história da idolatria e da adoração, que está lá no YouTube. No meu canal do YouTube você encontra esse documentário. E quando a gente estuda essa história que o documentário está trazendo, nós vemos que Adão deixou o Éden por causa do pecado, separado de Deus. É a condição de todo o homem. Nós lemos, Paulo escreve, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nascemos a partir de Adão, até os nossos pais, nós nascemos, os nossos filhos nascem, nossos netos nascem separados da glória de Deus. É necessário ouvir o Evangelho, é necessário confessar a Jesus como Senhor e Salvador, para, por meio de Jesus, sermos levados de volta ao Pai. E Adão e Eva, separados de Deus, com seus filhos, já fora do jardim, eles tinham uma convicção: nós estamos em desgraça. Todos os dias Deus vinha, não vem mais. Todos os dias o seu amor, o diálogo com Ele, a graça, a presença, a brisa suave, o perfume da presença de Deus era uma realidade para nós. Não é mais. E não só isso, eles se viam nus, tinham vergonha, eles estavam enxergando o peso do pecado, eles estavam debaixo de acusação de Satanás o tempo todo. O que eles começaram a viver daquele dia, da porta do jardim para fora, é indescritível. Nós nos acostumamos. Aqueles que não nasceram de novo, não conhecem o Jesus, se acostumaram. A vida é assim, as coisas são assim, o mundo é assim, as pessoas são assim, é uma desgraça. As pessoas se acostumaram. E nós vamos criando artifícios para a gente conseguir viver bem. Roupas bonitas, dinheiro na conta, viagens, alegrias. Para alguns é bebida, para outros é sexo, para outros é droga, para outros é só o dinheiro, para outros é só... A vida é assim mesmo, para outros é a religião. A gente vai criando artifícios para a gente viver bem, mesmo não tendo Deus como o centro. Então imagina os filhos de Adão e Eva. Imagina Sete. Imagina os seus netos, imagina os demais. Adão conta para nós como era, Deus vinha. É possível que Adão e Eva pudessem descrever, mas é impossível que eles descrevessem como era sem profundo quebrantamento, choro, arrependimento. E a partir de então, Deus não era mais o centro, Deus não era mais o Senhor absoluto, não havia paz, não havia presença, não havia santidade, a pureza de Deus agora estava em pecado. Então os homens seguiam buscando por Deus. E quando lemos a história, seja da música, da flauta, seja das artes, seja dos ídolos que foram sendo desenvolvidos, seja do tempo em torno de Noé, os homens promíscuos, as coisas terríveis, nós vemos uma busca por Deus atendida por demônios que foram criando ídolos, fantasias, cultos, liturgias, oferendas. E vemos que Deus estanca tudo isso com o dilúvio, mas que logo em seguida Noé e seus descendentes retomam essa mesma condição, a ponto de chegar em Nimrod e haver um dos descendentes, Nimrod, que diz assim: nós vamos construir uma torre e nós queremos ser como Deus, nós não vamos precisar de Deus, nós vamos nos livrar, não virá outro dilúvio, nós vamos dominar. E Deus vem e diz: eu preciso espalhar esse povo. E Deus traz os idiomas para espalhar aquele povo, e os povos saem ali. Você pode estudar na Tábua das Nações, todos os povos, cada região, espalhadas a partir de todos os descendentes de Noé. E Deus espalha os homens, e os homens seguem buscando seus deuses. E aí nós vemos na terra de Nimrod
Nós vemos em Ur dos Caldeus toda a idolatria, são milhões de deuses. E nós vemos Abraão nascendo numa família de muitos deuses. E nós vemos lá na história de Jacó, esses mesmos deuses, essa mesma cultura ainda prevalecendo. Nós vemos na própria história de Abraão muito da cultura do seu povo. Por isso Deus diz assim: sai da sua terra e sai da sua parentela, e eu vou te mostrar um lugar. E Abraão tem fé e faz isso. E Abraão é conhecido na história das nações, na história da religião, em todo o mundo, em qualquer universidade você vai estudar isso, como aquele que iniciou a primeira religião de um só Deus. E a partir de Abraão, Deus levanta um povo que adora a um só Deus. E Deus leva esse povo a viver em tendas ao redor do tabernáculo. Minha vida, meu trabalho, meus filhos, meu tempo, meus recursos, meu conhecimento, tudo que eu tenho, minha história toda em torno da presença de Deus. Esse é o modelo. E o povo atravessa o deserto, vence os inimigos, e os inimigos reconhecem que há um Deus, há alguma coisa sobrenatural, e eles constroem lá em Jerusalém um templo, que aquele templo é conhecido em toda a humanidade, todo o tempo presente daquela época, como a maior manifestação de Deus. Os inimigos sabem que aquele Deus é o Deus que revela as guerras, que revela o inimigo, que dá vitórias. Aquilo se torna mesmo o centro da história da humanidade. É um povo que só adora um Deus, e um Deus que responde, que cuida, que providencia, e um povo que dedica seu tempo, seus recursos para cultuar a um Deus, e não cultua do jeito que quer, não cultua do jeito que pensa, mas cultua do jeito que Deus definiu que deveria ser. Isso é centralidade de adoração. E aí eu e você podemos ir para diante do Senhor e pensar: Senhor, como é que eu te adoro? Tu és o centro da minha vida. Minha agenda, meu tempo, meus desejos, minhas decisões, meus recursos materiais, minhas emoções estão centradas em Ti ou centradas em mim? Eu busco o Senhor, eu sou crente, eu vou aos cultos, eu até estou dando uma oferta, eu estou dando um dízimo, mas isso é centrado em mim ou centrado em Ti? Porque graças a Deus, ó, bate na madeira. E às vezes até as nossas manias automáticas estão centradas em: nossa, o que é isso? E até um nossa é algo automático que está centrado em ídolos. E nós podemos dizer assim, batendo na madeira ou falando nossa, dizer assim: graças a Deus eu não tenho ídolos. Eu nem vou naquela casa lá, porque assim é tanto ídolo lá que dá um negócio. Eu nem quero, eu não gosto, eu não vou na rua, eu não vou porque é muito pesado. Nós temos a alegria, a facilidade de dizer: graças a Deus eu não tenho ídolos, mas nós não avaliamos o quanto Deus é o centro. Então, na hora de definir o que eu quero, em que eu gasto o meu dinheiro, em que eu gasto o meu tempo, eu não busco o Senhor. Eu faço de acordo com o que eu vi no Instagram, me ensinaram na universidade, as ideologias estão expostas. Eu faço de acordo com o costume do mundo, eu faço de acordo com o que eu necessito, porque eu preciso tanto. Senhor, eu quero não apenas ver o carnaval, eu quero ver o que é idolatria. Eu não quero apenas ver o que é idolatria no carnaval ou na vida de alguém que é de outra religião. Eu quero ver em mim quem é o centro da minha vida. Minhas emoções, minha segurança, o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. A vida está indo embora.
Eu quero viver os meus anos que me restam ainda, tendo o Senhor como o centro de tudo. Centro de tudo. Eu quero adorar o Senhor. Eu não quero alimentar ídolos, mesmo os invisíveis, mesmo os que vamos discutir e discutir para o resto da vida, que isso não é idolatria. Futebol não é idolatria. Dinheiro não é idolatria. Mulher não é idolatria. A limpeza da casa não é idolatria. O sonho do carro novo, do emprego, do título não é idolatria. Vamos discutir o resto da vida. Dificilmente quem está discutindo isso consegue enxergar que isso é uma idolatria. Que muitas angústias da nossa alma é por pura idolatria. Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse essa pessoa, eu queria que fosse desse jeito. Eu queria. E às vezes nós buscamos a Deus por pura idolatria. E nós pedimos a Deus que nos ajude a suprir nossas idolatrias. E às vezes a idolatria é só a cegueira. Senhor, eu não quero apenas falar do carnaval, eu não quero apenas falar das outras pessoas, eu não quero apenas falar das religiões, eu não quero apenas pensar no que é certo e errado, eu quero me firmar na Tua Palavra, porque o Senhor é o centro da minha vida, então a Tua Palavra é o centro da minha vida. Eu não quero dizer o que eu penso, o que eu acho, o que eu concordo, o que eu discordo, eu não quero dizer, eu não quero concordar, eu não quero ver linhas, eu não quero ideologia, eu não quero política, eu quero, Senhor, saber o que diz a Tua Palavra, porque o Senhor é o centro da minha vida. E um dos atos da minha vida em adoração é colocar a Tua Palavra em primeiro lugar, buscar o Teu reino em primeiro lugar. Eu quero isso para mim, Senhor. E buscando isso, sabendo que não é um alcance no dia tal, é um processo. Eu quero ser sábio para levar outros a saírem das suas idolatrias e encontrarem a Jesus, a se arrependerem e se entregarem a Jesus. Notificar as pessoas que se arrependam. Eu quero, Senhor. E não é por aquilo que eu faço como crente, faço como pastor, mas por aquilo que eu estou vivendo. As pessoas vão passar, seja em Salvador, seja aqui em frente à prefeitura, e vão criticar e vão zombar. O som pode não ser um som que abafa todo mundo. O grupo de pessoas é um grupo muito pequeno perto do que tem de concentrações. Não importa, eu sei o que está acontecendo dentro de mim. Eu estou entronizando ao Senhor. Eu sei por que eu quero estar no culto com meus irmãos ou sozinho em casa te adorando, entronizando o Senhor. E o universo espiritual que está dentro de mim, em que o Senhor é exaltado, adorado, ele é maior do que o universo físico que está ao redor de mim. O universo espiritual que eu estou vivendo é maior do que o universo físico que me toca e me afeta ao meu redor. A palavra do Senhor ainda nos diz, Romanos capítulo 1, leia comigo Romanos capítulo 1. Verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eu sou indesculpável. Tendo conhecimento de Deus, esses homens não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato,
inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O contexto que Paulo vivia. A palavra que Deus deu a Paulo para escrever é o mesmo contexto que vivemos hoje. E a palavra é a mesma que precisamos hoje. Eu não quero ignorar o Senhor. Eu não quero, Senhor, nem apontar as pessoas. Eu não quero olhar tudo que manifesta dos teus atributos e ser ignorante com relação ao Senhor. Viver a vida do meu jeito. Eu quero olhar para os teus atributos manifestos na natureza, no teu poder, na tua presença, no corpo de Cristo e te adorar. Eu quero deixar minha terra e minha parentela. E ainda que, como Abraão, Isaac e Jacó, eu ainda cometa algumas coisas típicas lá do meu povo antigo. Senhor, eu quero todos os dias ir para o altar do Senhor e dizer, eu criei na obra de Jesus no Calvário, e eu coloco minha natureza na cruz todos os dias, e eu quero me nutrir da palavra, eu quero me nutrir do corpo, eu quero me nutrir de louvor, de adoração, de oração, de intercessão, de culto, de leitura, de devocional. Eu quero nutrir o meu espírito, que o meu espírito nutrido, ele será mais forte do que minha natureza carnal, que precisa ser colocada na cruz todos os dias. Isso diz respeito à adoração. Eu não quero seguir por ídolos terrenos comuns, ídolos dessa sociedade, ídolos desse tempo, e até mesmo dentro da igreja, ídolos. Eu gosto disso, eu só vou por isso, eu só vou por aquilo, eu sou atraído por isso, eu sou atraído. Eu não quero, eu quero a centralidade do Senhor na minha vida. Fecha os teus olhos. A palavra do Senhor ainda tem em Atos capítulo 17, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata e à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos.